amigos da Rede Amparo. Hoje vocês estão vendo que eu estou começando a nossa aula sentada. E por quê? Porque eu não falei para vocês que todo mundo vai conseguir seguir essas aulas? Então, se você está inseguro em fazer qualquer passo em pé, está inseguro com o medo de cair, está inseguro porque já teve algum histórico de queda, então hoje a gente vai mostrar como é que você vai conseguir exercitar o seu corpo, fazer os movimentos básicos da dança sentado, tá certo? E para isso que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma cadeira. Eu estou aqui usando uma cadeira sem braço para que vocês consigam visualizar bem. Mas conforme o nível, a gravidade do seu problema de equilíbrio, você também pode ter algum risco de queda mesmo sentado. Então, para isto, é ideal que seja uma cadeira com braço, porque daí você tem aqui as laterais da cadeira para quando você for fazer o movimento, não ter o perigo de você perder o equilíbrio para um dos lados, tá certo? Então, eu estou aqui numa cadeira sem braço, para vocês visualizarem melhor. Se você se sentir inseguro, mesmo sentado, é melhor uma cadeira com braço. Outro ponto muito importante, não pode ficar com o pezinho balançando no chão. A postura sentada, ela tem dois apoios. Ela tem o apoio do bumbum na cadeira, mas ela também tem o apoio dos pés no chão. Isso vai deixar você mais estável, vai ajudar a distribuir o peso, não só em cima das nádegas, mas também em cima dos pés. Então, esta cadeira aqui, como eu sou baixinha, olha, eu não consigo encostar o pé no chão, tá? Eu peguei 2 livros aqui para ajustar a posição aqui dos meus pés. Bom, e hoje, Kaique, o que nós vamos treinar? Então, hoje nós vamos aprender que a gente dança com o nosso corpo inteiro. Com os pés, com os joelhos, com os quadris e também com os braços. Então hoje, como que a gente pode colocar os braços no forró? Vamos aprender juntos? Podemos? Bora! Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente pensar que os braços não vão ficar assim, caídos, assim, mortos. A gente vai deixar o braço sempre ativo. Então esse braço, aqui firme. Independente do que a gente vai fazer, a gente tem sempre que deixar ele aqui ativo. Nada de deixar ele aqui parado, ok? Então o primeiro passo, ativou. Segundo passo é a gente pensar que enquanto a gente vai transferir o nosso peso, a gente vai levar de um lado para o outro, o nosso braço ele vai acompanhar. Naturalmente, a gente faz ele na direção contrária. Então a gente leva para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Direito para o lado esquerdo. E a gente começa a brincar e entender o movimento dos braços a partir daqui. Vamos lá então, Kaique. Você que está fazendo sentado o exercício, ou sentada, tá certo? Então, o Kaique, na nossa última aula, o Kaique enfatizou para nós a importância aqui do movimento do quadril, a gente detalhou bastante e explicou que esse é um movimento natural do corpo. O quadril, ele vai para cima da perna, que tem peso. A gente só tem aquela bundadinha a mais, aquela acentuadinha a mais nesse movimento para ficar com uma cara de dança, e essa acentuação vai depender de cada um. Quantas pessoas gostam, acham bonito dançar de uma forma mais acentuada ou acham bonitos dançar de uma forma mais contida. Então isso vai ser a sua identidade dançando. Aqui, sentada na cadeira, nós vamos fazer o mesmo movimento, ou seja, eu vou acentuar aqui, a pontadinha, só que é uma pontadinha o quê? Sentada, Então eu tô dando uma pontadinha pro lado que eu descarrego o peso. Então é como pontadinha para fechar a geladeira para esse lado, pontadinha para fechar a geladeira deste lado. Mesmo sentada, o mecanismo é o mesmo. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que eu tenho que fazer um esforço a mais sentada. Por quê? Porque como não tem o joelho aqui no meio, lembra que em pé o joelho ajuda, porque o joelho está articulado, a gente já treinou o joelho. Aqui eu não tenho o joelho, então aqui eu tenho que fazer um pouquinho mais de acentuação, porque como eu não tenho o joelho, eu acabo tendo que fazer um pouco mais de esforço para mexer a pelve. Qual que é o lado bom disso? O lado bom é que a gente já comentou. A rigidez da doença de Parkinson, ela é mais acentuada no tronco. Se você está ficando mais tempo sentado, isto vai acumulando uma rigidez progressivamente, e esse exercício vai ser muito importante para você poder minimizar, reduzir essa rigidez, manter a saúde aqui da sua cintura pélvica, manter a saúde aqui da sua coluna lombar e impedir que você vá ficando progressivamente mais rígido. Então,
vale a pena o esforço. Vai ser um esforço a mais, mas vale a pena o esforço. Então, deixa cair que eu mostrar só um movimento do quadril primeiro. Para quem está em pé, já acompanha com o movimento que já conhece, mas eu vou mostrar aqui para quem está sentado. Então, eu vou colocar as mãos aqui para vocês verem bem. Então, ó, pontadinha para cá, pontadinha para lá. Peso e vai. E isto, tá certo? Olha, eu não estou fazendo... Lembra da história do livro? Que o que está mexendo é aqui? Eu não posso roubar. Então, se a gente tiver com dúvida se está fazendo corretamente ou não, coloca aqui o livro na cabeça para ver se, ó, eu estou fazendo o movimento no lugar certo, tá certo? Se não, como está difícil, isso aqui está rígido, eu começo a roubar. Então, eu começo a balançar para um lado e para o outro, a pelve está parada, o quadril está parado, e o que eu estou movimentando aqui é só o tronco, tá certo? Então, se você está em dúvida se está fazendo corretamente, coloca o livro na cabeça e, ó, vai pequenininho, ó. Vai pequenininho, até você conseguir ir acentuando este movimento, tá certo? Então, vamos fazer comigo um pouquinho antes da gente colocar os braços. Pode ser, Kaique? Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos fazer, olha. O Kaique, você conta aí para nós? Conto. Então vai vamos lá. 5, 6, 7 e foi. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. E 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e parou. Tá certo? Vocês viram que a gente tá aqui, o Kaique tá em pé, eu tô aqui sentada, mas a gente tá conseguindo manter essa mobilidade, manter esse mesmo ritmo, tá bom? Então é perfeitamente possível fazer isso sentada, não só possível, como muito importante e muito benéfico. Bora agora colocar os braços? Pode, agora vai complicar, hein? Agora vai dar nó, hein? Vamos lá. A gente então já aprendeu que o princípio é da gente pegar e deixar o braço ativo, o braço firme. Então não pode deixar o braço parado lá embaixo. A gente deixa ele sempre aqui firme e o princípio é de que quando a gente levar o quadril, os quadris para um lado e dar aquela bundadinha, ó, o braço ele vai na direção contrária e a gente consegue fazer a movimentação que a gente tanto quer. O braço ele também está dançando, isso daí é maravilhoso. Então vamos devagarinho colocar isso, vamos deixar, ó, dar a bundadinha para o lado direito. Só que quando a gente levar o quadril para o lado direito, aí o braço vai para o lado esquerdo, tá certo? E aí o desenho fica de um lado para o outro, de um lado para o outro e parou, ok? Então vamos bem devagar para a gente conseguir entender uma movimentação. 5, a gente vai primeiro para o lado direito com o quadril. E aí o braço vai lá para o lado esquerdo. Fechou? 5, 6, 7 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fechou. Conseguiram? Olha, a gente pode usar vários truques para ajudar vocês nesse movimento. Ele é um movimento natural, a gente normalmente, ele inclusive é um movimento planejado para aumentar o nosso equilíbrio enquanto a gente anda, aonde a gente, além de se deslocar para frente enquanto a gente anda, a gente também faz um movimento espiralado, que é para dois motivos. Isso, do ponto de vista de equilíbrio, é importante, porque a gente vai trabalhando em cima de uma rotação que vai favorecendo, então, a redistribuição do peso e do centro de equilíbrio nosso, mas também é uma forma da gente distribuir melhor toda a carga na coluna. Tanto é que quem não tem esse movimento fluido vai ficando mais suscetível a ter problemas na coluna. No caso da doença de Parkinson, esse movimento ele é perdido precocemente. Mesmo antes do diagnóstico ser possível, você tem evidências que esse movimento fluido da marcha, esse movimento de oscilar os braços, de dissociar a cintura, ele está sendo prejudicado mesmo antes do diagnóstico ser possível. Então, o que o Kaique está mostrando aqui, muito simples, para nós vai ser um desafio. Para nós vai ser, a gente vai precisar colocar atenção e a gente vai precisar acentuar. E, de novo,
E isso mostra o potencial terapêutico da dança e desse exercício, porque a gente está aqui, o Kaique está preocupado em dar graciosidade para a dança e mostrar que o corpo inteiro dança junto, mas para nós isso tem um potencial terapêutico muito importante, tá certo? Então, isso é um passo importante para nós. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar, então, algumas dicas, porque é absolutamente normal, gente. O Kaique pode me falar, Kaique, nas aulas de dança, começa certo, e daqui a pouco você olha, tá todo mundo já com perna para um lado, braço para o outro. Então, isso é comum, não é uma dificuldade sua, não é uma dificuldade específica de quem tem Parkinson. Então, a gente vai precisar tentar usar alguns truques. Então, um dos truques, olha, é que sempre, ó, o cotovelo, ó, tá apontando, a gente não aponta a pontadinha com o braço, a gente aponta a pontadinha, ó, com o cotovelo. É como se a gente desse ao mesmo tempo, ó, uma cotovelada e uma pontadinha, ó. Aqui, 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 aqui. Então não é a mão, então, porque se eu apontar com a mão a pontadinha, vai ficar assim, ó, ficar esquisito, ó. A pontadinha tá aqui e o braço tá para lá. Eu tô toda torta, vocês estão vendo? Ó, como isso aqui é esquisito, como isso aqui tá torto, tá certo? Então é o cotovelo que aponta a pontadinha, ó. Pontadinha para cá, o cotovelo tá aqui. Pontadinha para lá, o cotovelo tá aqui, ó. Cotovelo mostrando a pontadinha, como se ele fosse uma seta, ó. Cotovelo, 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 cotovelo. E aí? Gostou dessa dica? Muito legal, muito legal. Bom, essa é uma das dicas. A outra dica que a gente pode dar para vocês é que se o cotovelo está apontando a pontadinha, ó, o dedinho está apontando o lado contrário da pontadinha. Então, você tem que pensar o que é mais fácil para você memorizar. Se é o quê? Cotovelo para pontadinha ou se é mais fácil o quê? O dedo na direção, ó, pontadinha não é para lá. Não é para cá, não é para lá, não é para cá, não é para lá, não é para cá, não é para lá, não é para cá, tá certo? Mas é importante que a gente, no começo, a gente use alguns desses truques, porque a gente sabe que para as pessoas com Parkinson vai ser um desafio mais complicadinho do que para as pessoas que não têm Parkinson. Tá certo? Então, vamos lá, Kaique? Vamos começar com a dica do cotovelo? Vamos praticar, então. Pro nosso lado direito, pode ser? Sim. Sim? Então, vamos lá. 7 e foi. De um lado pro outro. 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 Paramos aqui. Agora um pouquinho mais devagar, tá bom? 5, 6. Tá tão conseguindo enxergar o cotovelo? Vocês estão vendo que o Kaique está mais gracioso. Eu estou aqui querendo acentuar aqui o cotovelo, eu estou mais preocupada com o cotovelo do que com ficar gracioso, tá certo? No começo é assim, no começo vamos primeiro pegar o básico e depois a gente vai tanto mais naturalidade nesse movimento. Mas eu estou aqui mais preocupada, ó, em apontar com o cotovelo do que ficar gracioso. Então, quem já está tranquilo, segue o Kaique, que ele é o professor de dança, ele está fazendo bonitinho. Quem ainda está se atrapalhando, vem aqui comigo, ó, tá? Acentua aí na cotovelada até a coisa ficar automática. Vamos lá? 5, 6, 7, foi. De um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Paramos aqui. Boa. Podemos ir mais devagarinho? Um pouquinho? Podemos. Vamos lá. 5, 6, 7, foi. De um lado pro outro, de um lado pro outro. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Paramos aqui. Boa. Muito bem. Agora, querem experimentar o truque de não é para esse lado, não é para esse lado, não é para esse lado, não é para esse lado? Vamos trocar agora? Vamos. Então agora, ó, dedinhos apontados, ó. Não é para cá, não é para cá. Não é para cá, não é para cá. Não é para cá, não é para cá. O não é para cá não é pro lado da puntada, é pro lado contrário. Então, se a puntada é para cá, ó,
não é para este lado, não é para este lado, não é para este lado, não é para este lado. Tá certo? Vamos testar, vamos treinar agora assim? 5, então já começa apontando, ó, não é para este lado, A pontada tá aqui, ó, tá aqui, desse lado. Então, ó, não é para este lado, ó. Bora lá. 5, 6, 7, foi. 1 e 2. 1 e 2. Não é, não é, não é, não é. E vai. Não, não é, não é. E parou. E fora. Não é que tá rolando? Não tá é? Ah, é? Boa, Escolha como que você seguiu melhor. Se é cotovelo apontando, ó, a setinha aqui mostrando, ó, é para este lado, 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 é para este lado. Fica mais feinho, mas pelo menos é pro mesmo lado. Ou se é o contrário, não é para este lado, não é para este lado, não é para este lado, não é para este lado. Aí é com o dedo. Cotovelo é para cá, é para cá, é para cá, é para cá. Dedo não é para cá, não é para cá, não é para cá, não é para cá. Tá certo? Então, experimenta os dois jeitos e vê qual jeito que fica melhor para você. Bora, Kaique! Bora, bom. Então, olha só, a gente já teve aí duas possibilidades, né? A gente já entendeu que o braço fica aqui em cima, a gente já aprendeu os segredos, as dicas de como que a gente pode pegar e se movimentar. Então, a gente já tem bastante coisa, bastante repertório de como que a gente pode dançar com os braços. Agora a gente vai aprender uma variação, onde a gente pode colocar os braços aqui na cintura. O que vocês acham? Nessa parte, lembram daqueles mais antigos? Não sei se vocês vão lembrar daquele joguinho de Pac-Man? Então, a gente pega e deixa a mão assim. A gente pode ou deixar a mão nessa pegada e fazer esse encaixe aqui nas cinturas, ou se a gente preferir deixar as mãos mais fechadinhas e encostar aqui nos aqui na cintura o movimento. E aí a gente deixa, vou ficar aqui de ladinho para vocês verem, a gente deixa aqui a mão fechada. E aí a gente fica. Você escolhe qual foi o melhor para você. Ou com a mãozinha mais aberta faz o encaixe, ou com a mão mais fechada, e aí você pega e faz aí o movimento. Pode ser? Tá aí, olha, essa mão na cintura também ajuda você sentir se o movimento tá no lugar, porque essa mão, seja ela aqui, ó, é aonde você vai sentir o seu quadril movimentando. Então, ela ajuda você a perceber de fato o movimento do quadril. Perfeito, vamos praticar? Então vamos lá, ó. O peso tá na perna esquerda, a gente vai levar os quadris aí pra perna direita. Você escolhe a sua pegada, tá bom? 7 e foi. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qual pegada que você escolheu? Eu escolhi a minha assim. Eu troquei no meio. Trocou, e aí tá tudo certo. E a gente vai descobrindo se você se acha mais gracioso com a mão assim, assim, se você vai cada hora trocar, o importante é que você vá descobrindo a sua personalidade, a sua identidade dançando. Perfeito. Bom, e para quem? Para os nossos homens que ficarem meio envergonhados, com essa mãozinha na cintura. O que a gente pode fazer, né? Uma alternativa, para quem não se sentiu muito à vontade em deixar a mão na cintura, seja com a mão mais aberta ou com a mão fechada, a gente pode colocar as mãos para trás. Nesse caso, eu vou ficar aqui de ladinho para vocês conseguirem ver. Eu pego a mão direita, a mão esquerda, eu cruzo ela, eu fecho elas, deixo elas aqui nesse formato, uma segurando da outra, e aí eu começo a minha brincadeira. Aqui deixa, vou até levantar, Kaique. Vou até levantar, porque isso aqui é um problema seríssimo. O que? A gente já sabe que também na doença de Parkinson há uma tendência em aumentar essa curvatura aqui da coluna, que a gente chama de cifose, tá certo? Então já é alguma coisa que a gente tem que combater desde o início da doença, para que a gente não vá ficando com essa tendência cada vez mais acentuada. Aí, a hora que os nossos amigos, que já têm essa tendência, colocarem a mãozinha para trás, vão encostar o nariz no chão.
porque vai colocar a mãozinha aqui e vai ficar assim, o que ninguém Não pode. não vai rolar, tá certo? Ninguém vai dançar olhando para o chão. Então, vamos começar fazendo alguns exercícios aqui para soltar aqui em cima, Kaique? Boa. Então, olha, mãozinha, então vamos aqui imaginar que você esteja já com a postura mais fletida, ou mesmo que você não esteja, esse movimento aqui vai ser importante para prevenir que você venha a ter, tá certo? Nós vamos fazer aqui a força, olha, para juntar aqui os cotovelos. Bom, tá aí o que vai acontecer, Kaique. A gente já sabe aqui todos os truques que as pessoas roubam aí no exercício, tá? E vai fazer assim, ó. Em vez de fazer cotovelo, faz assim, ó. Continua, então vem tudo aqui para a lombar, ó. Não é isto, gente, ó. Barriga contraída, aqui não vai mexer. O que vai mexer, ó, é só o cotovelo, ó. Bora lá rever os exercícios da Rede Amparo. Volta lá para a nossa campanha Exercitar para Pré-Habilitar, que vocês vão ter um conjunto enorme de exercícios para a mobilidade desta região, tá certo? Então, quem ainda não viu, volta lá para rever, porque a gente tem muitos exercícios para ajudar vocês a recuperarem essa mobilidade. Por hoje, vamos só exercitar aqui, olha, Kaique, para poder soltar um pouquinho, para aí sim a gente conseguir dançar. Então, ó, juntando, eu vou ficar aqui de costas, ó, o movimento é, ó, juntar o cotovelo, ó, como se eu fosse juntar, encontrar os dois cotovelos lá atrás, para poder soltar um pouquinho, sem nenhum movimento na coluna. Vamos ficar barriga contraída, retinho, e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você que está fazendo sentado, vai fazer a mesma coisa, ó. Mão aqui para trás da cadeira e, ó, abrindo, ó, como se fosse encontrar aqui, ó, os cotovelos aqui no encosto da cadeira, tá certo? Então, é o mesmo movimento para tentar exercitar um pouquinho aqui para a gente estar preparado para dançar aqui na proposta do Kaique. Feito esse parênteses, Kaique, está com você novamente. Podemos voltar para a dança, mas eu não podia deixar isso passar. Com certeza, uma dica super importante que vai ajudar aqui na nossa dança. A gente vai pensar, enquanto está fazendo o movimento, a gente está aqui pegando e brincando, tomando cuidado com a nossa postura para não cair, todas as dicas que a Maria Elisa pegou e passou pra gente. Vamos juntos, então? O peso está aqui do lado esquerdo, a gente vai jogar pro lado direito. E a mão, ó, sempre aqui atrás, tá certo? 7 e foi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e parou. Olha, achei ótimo. Eu que estou aqui sentada, também é uma outra posição que ajuda você a perceber bem o movimento da pelve. Então, como a mão está encostada aqui no seu sacro, você também consegue perceber bem essa mobilidade. Outra coisa que eu acho também importante chamar a atenção, olha, eu estou aqui acentuando para que vocês consigam enxergar bem. Olha a minha cabeça, pessoal. Ó, podia ter um livro aqui, ó, que não iria cair, porque o movimento tá aqui, tá certo? Então, muita atenção para isso. Mesmo eu exagerando aqui no meu movimento, olha, eu mantenho aqui a cabeça alinhada. Então, prestem atenção para não correrem o risco de estar aqui com a mão para trás, fazendo um movimento só aqui em cima, que não é nem terapêutico, nem apropriado para dança. Sim, exatamente. Vamos juntos então, mais uma vez pensando nesses detalhes. Então, peso aqui pro lado esquerdo, a gente vai jogar pro lado direito. E foi. 1, 2, 1, 2, bundadinha, bundadinha, pro lado esquerdo, direito. E você acha o seu ritmo, o seu tempero, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Paramos aqui. E é isso. Muito bem. Bora dançar, Kaique? Vamos então. A gente já sabe. Agora, ó, só praticar. Revejam os vídeos, treinem, encontrem o seu jeitinho, o seu DNA aí na dança. O importante é, bora dançar. Simbora.